Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, agora no Público. O nosso convidado de hoje é o reconhecido especialista em incêndios florestais, Domingos Xavier Viegas. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Aerodinâmica pela Universidade de Coimbra. Desde 1992 é professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, estando atualmente jubilado. É diretor do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais e presidiu a comissões independentes sobre grandes fogos em Portugal. Ao longo da sua vida profissional foi distinguido em numerosas ocasiões, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, por exemplo, com o prémio Batafuegos de Ouro, atribuído pelo Ministério do Ambiente espanhol em 2004, e o Wildland Fire Safety Award, atribuído em 2017 pela International Association of Wildland Fire, pela sua contribuição e da sua equipa para a segurança dos bombeiros. Muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, é um gosto tê-lo como convidado. Vamos começar pela carreira profissional. Qual foi, resumidamente, o seu percurso académico? Estudou Engenharia Mecânica no Técnico, foi dito pelo David, mas quando é que começou o interesse pelos fogos florestais? Muito obrigado pelo convite, por participar neste programa. Eu doutorei-me em Coimbra em Aerodinâmica, em 1982, e comecei o meu trabalho em temas de engenharia do vento e estudei durante vários anos aspectos da ação do vento sobre estruturas, edifícios, também em veículos automóveis. Até que em 1985, estava agora a fazer por estes dias anos, ocorreu um acidente que muitas pessoas ainda se lembrarão, em Armamar, em que num dia morreram 14 bombeiros da Corporação de Armamar num acidente. Sim, foi uma coisa terrível, sim. E perguntei-me o que é que poderíamos fazer para perceber o que é que está a passar nestas circunstâncias e contribuir para, de alguma forma, melhorar este tipo de mortes. E daí que comecei, digamos, a partir de 1985, exatamente a dedicar-me, primeiro puramente com interesse académico, como cientista. Comecei também a motivar alguns colegas e colaboradores para começar a estudar este tema, e a pouco, enfim, o trabalho foi-se alargando com o apoio de projetos, primeiro nacionais e depois projetos europeus, e nesta altura, enfim, temos um programa com uma dimensão internacional que abrange vários projetos e que tem dado já alguma contribuição que eu creio que é importante para esta temática. Portanto, o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais é um laboratório de investigação que fundou e que desenvolveu. Queríamos ter uma ideia do tamanho do laboratório, quantas pessoas trabalham e quais são os principais temas de estudo. A equipa que tem trabalhado comigo nesta altura são cerca de 24 pessoas, varia, 10 dos quais são doutorados. Todos estamos ligados à Universidade de Coimbra e são dedicados, digamos, full-time ao tema dos incêndios florestais. Essa é realmente uma situação que é um pouco singular no nosso país. Não há muitas equipas que tenham como o seu tema principal de trabalho os incêndios e que estão dedicadas, enfim, já há vários anos ao tema e ao assunto. Temos uma equipa interdisciplinar, ou seja, com várias formações, desde geografia, engenharia mecânica, ambiente, engenharia florestal e também, depois, através do nosso trabalho, colaboramos com outras pessoas e outras entidades também internacionais que nos trazem outras riquezas do ponto de vista disciplinar e científico. Portanto, esta tem sido mais ou menos, digamos, a dimensão. Portanto, é o único laboratório ou centro de investigação em Portugal com este foco específico nos incêndios florestais. Em Portugal eu penso que é dos principais. Quando estamos a falar de laboratório, realmente é o nosso laboratório, portanto, a infraestrutura que nós criámos na Lausanne em 1996 e que se tem vindo a manter até o presente, é, nesta altura, creio que o maior laboratório dedicado aos incêndios florestais que existe na Europa. Tem feito simulações de incêndios, quer dentro de portas, quer fora de portas, não é? É verdade. Nós podemos fazer trabalhos com estruturas que foram concebidas, portanto, são originais, portanto, são únicas, que
nos permitem estudar vários aspectos do comportamento do fogo. Mas também fazemos ensaios no campo e observamos incêndios reais. Mas devo dizer que, para mim, uma das maiores riquezas realmente é o nosso laboratório, porque é onde podemos estudar os fenómenos em condições controladas e podemos analisar com todo o cuidado muitos aspectos do comportamento do fogo que não é possível observar, digamos, no terreno. E é dessa forma que temos conseguido dar algumas contribuições importantes para melhorar o comportamento do fogo, com vista àquilo que foi sempre a nossa motivação, que é melhorar a segurança das pessoas. E é possível prever o comportamento de um incêndio florestal? Sim. Não é fácil fazê-lo, porque é um fenómeno complexo que depende de muitos parâmetros, mas existem modelos, eu diria, simplificados que já foram desenvolvidos há alguns anos e que são utilizados em todo o mundo. Mas nós também dispomos de simuladores, portanto, nomeadamente que implementam essas equações desse modelo em computador, porque permitem, com diferentes parâmetros de entrada, prever a evolução do frente de fogo e como é que ele vai evoluir. Mas, e que tipo de parâmetros de entrada é que são? São, desde logo, os dados do terreno, da topografia, portanto, da orografia, porque, por exemplo, o declive do terreno é muito importante. Depois, o coberto vegetal, traduzido naquilo que nós chamamos modelos de combustível, porque não é possível, digamos, entrar com os parâmetros da vegetação detalhadamente e, portanto, temos que fazer alguma simplificação, reconhecer, sei lá, se temos arbustos, se temos herbáceas, se temos árvores deste tipo ou de outra, e utilizar parâmetros que vão descrever essa vegetação como um combustível que, perante o fogo, vai entrar na ignição e vai suportar a propagação do fogo com determinadas características. E depois, naturalmente, os dados meteorológicos, que determinam tudo, em particular o vento, porque o vento é muito importante na propagação. Há um aspecto que a maior parte destes modelos não considera, e que foi talvez a contribuição inovadora que demos com o nosso laboratório de Coimbra, que foi considerar a interação entre o vento e o ambiente. A presença de um fogo, de umas chamas, vai modificar completamente o escoamento à volta do incêndio. E vai modificar também a forma como o fogo se propaga, porque vai trazer mais oxigênio para junto da frente de chamas e vai fazer com que essa frente de chamas aumente e se propague mais depressa. Esse processo dinâmico é que realmente nós podemos estudar com muito detalhe no laboratório e, a partir daí, extrapolar para as condições reais. E é digamos, o que consideramos que é a nossa contribuição adicional que estamos a dar a estes modelos de comportamento do fogo. E esse tipo de previsões está acessível e é usado ou pode ser usado pelos operacionais no terreno? Nós estamos a procurar, digamos, convertê-lo em códigos, portanto, que possam ser utilizados em simuladores. Neste momento, temos desenvolvido do ponto de vista científico, em termos de compreensão do fenómeno. Conhecimento fundamental. Exatamente. Mas que é importante, porque posso dizer-lhe que nós já há muitos anos temos estudado e de alguma forma resolvemos o problema do comportamento de fogo em desfiladeiros. As pessoas não se dão conta, mas os desfiladeiros são uma configuração que existe com muita frequência no terreno, na topografia, portanto, onde haja, digamos, aquilo que as pessoas chamam de vale encaixado, é um desfiladeiro. E se um fogo se deflagra nessa configuração do terreno, vai ter uma propagação muito rápida, aquilo que nós chamamos de uma erupção. E este acidente que eu falava há pouco, de Armamar, onde morreram estes 14 bombeiros, passou-se exatamente numa situação dessas. E por isso, há vários anos, começámos a estudar de um modo sistemático essa configuração, e uma coisa que me parece que é importante também referir, é que o nosso laboratório não se dedica apenas à atividade de investigação científica, mas desde a primeira hora nós temos procurado transmitir os conhecimentos a quem pode precisar deles, neste caso, antes de mais, os bombeiros. Nós temos um protocolo com a Escola Nacional de Bombeiros e, através desse protocolo, damos formação a todos os bombeiros portugueses que passam pela escola. Nós damos uma aula sobre o comportamento do fogo e também a incidência na segurança, portanto, nos acidentes, análise de acidentes que ocorreram no passado, e depois estes bombeiros passam pelo laboratório e apresentamos-lhes
diferentes situações de propagação do fogo que estão associadas muitas vezes a acidentes. Portanto, nesse sentido, pode não estar a ser aplicado, vá lá, do ponto de vista computacional, mas do ponto de vista prático está realmente a ser utilizado o conhecimento que nós desenvolvemos através do nosso trabalho. Muito bem, falemos então de Portugal. O nosso país, infelizmente, tem sido pasto de incêndios desde há muitos anos. Até, comparando com outros países europeus, as estatísticas mostram que é o dos que tem mais área ardida nos últimos 20 anos. Isto não é relativo em números absolutos. Portanto, a pergunta é, como é que justificamos esta posição trágica do nosso país? São as alterações climáticas? É a mancha florestal? É o mau ordenamento, digamos, a má ocupação, o mau povoamento do terreno? O que é que podemos, resumidamente, apontar como causas deste número tão grande de incêndios? Realmente Portugal tem uma situação singular, como bem disse, em termos relativos, temos em geral o maior número de incêndios por área e também a maior área ardida, enfim, em relação à dimensão do país. Deve-se a várias razões. Uma delas, como referiu, as condições climáticas do nosso território, em particular do centro e norte de Portugal, em que temos, por um lado, a influência do clima atlântico, que nos traz chuva no inverno e primavera, que facilitam o crescimento da vegetação. E, portanto, nós temos todos os anos uma produtividade de vegetação, particularmente vegetação fina e arbórea também grande, que fica depois disponível para arder. E depois temos a influência do clima mais mediterrâneo no verão, que é caracterizado por verões quentes e secos, que exatamente conjugam estas condições meteorológicas para facilitar, digamos, a propagação do fogo. Na região centro temos, além disso, como é sabido, uma orografia muito complexa, que faz com que qualquer incêndio que se propague possa desenvolver-se e seja difícil de conter. Além disso, as comunicações são difíceis. Esses são alguns fatores, que eu direi, fatores naturais. Difíceis de mudar, não é? Perdão? São difíceis de mudar estes fatores. É verdade. E infelizmente tendem a agravar-se com a mudança climática em que estamos inseridos. Infelizmente vão tender a ser cada vez mais frequentes as condições para que tenhamos este tipo de ocorrências graves. E depois temos tido, enfim, outros fatores socioeconómicos, nomeadamente o abandono de muitas zonas rurais, o envelhecimento da população. Por outro lado, também temos tido a plantação de eucaliptais e pinhais em manchas muito extensas e, infelizmente, também muitas delas não geridas devidamente, ou seja, por não haver produtividade do ponto de vista económico, por não haver rendimento económico, os proprietários não sentem a capacidade de investir para poder gerir melhor, digamos, as suas plantações, poder, por exemplo, reduzir a biomassa e daí que tenhamos condições exatamente para haver este tipo de incêndios. Por vezes é referida por políticos e por comentadores o problema do fogo posto. O que sabemos sobre isso? Há realmente muitos incêndios com mão criminosa? Infelizmente temos que admitir que sim. Enfim, em termos percentuais, essa causa está, digamos, a ganhar mais relevo, porque felizmente estamos a ter uma redução do número de ignições em geral. Sabe-se que mais de 90% dos incêndios são causados pela mão humana. Naturalmente estamos a crer que muitos sejam por inadvertência, por descuido, por acidente até, mas infelizmente cerca de 20% a 30% das ocorrências são por causa intencional, por dolo. E, enfim, este é um tipo de causa que não é fácil, digamos, reverter com campanhas, com medidas, de sensibilização das pessoas. Infelizmente tem que ser outro tipo de medidas mais ligadas à vigilância, à monitorização e, enfim, também uma atuação da parte da população de vigilância deste tipo de situações. Sim, mas havendo casos de crime, qual será a razão dos crimes? Fala-se de interesses de madeireiros, fala-se de interesses de fornecedores de equipamentos e materiais contra incêndios. O que é que há de verdade nisto? Eu não tenho, obviamente, investigado esse tema, mas aquilo que conheço e que me soa é que realmente não se tem conseguido concluir
haver esse tipo de interesses instalados. Não nego que numa circunstância ou noutra não possa haver, digamos, algum agente desse tipo de atividades que possa ter causado o fogo, mas não me consta que haja, digamos, uma generalização, portanto, dessa causa. E, portanto, o que tenho visto mais vezes é realmente, de facto, essa causa de pôr fogo, mas por, enfim, às vezes por doença mental mesmo, doença mental. Também. Não tenho encontrado exatamente uma relação. Esses interesses ocultos não são. Estão mesmo ocultos. Estão bem ocultos. Falou também da questão dos pinheiros e dos eucaliptos, em particular do eucalipto. Ouvimos também muitas acusações às empresas de celulose, cuja matéria-prima acaba por ser o eucalipto. O eucalipto arde mais do que as outras espécies florestais. É realmente uma das causas deste nível de incêndios que temos. Ora bem, o eucalipto nesta altura já é das espécies mais, digamos, que, em termos de área, predominantes no país. Portanto, quando temos incêndios, é natural, é provável, digamos, que ardam maiores áreas de eucalipto. Eu devo dizer que tenho já vários anos de estudo e tenho procurado exatamente responder a essa questão. Nesta altura não tenho, digamos, uma resposta cabal, ou seja, dizer que o eucalipto, por exemplo, em comparação com o pinheiro, qual deles é que é, digamos, mais perigoso, o que é mais, digamos, menos conveniente, digamos, para a natureza. O que acontece, de facto, e não posso deixar de dizer que temos observado que quando ardem eucaliptais adultos, há facilidade de haver projeções, portanto, partículas, em minha opinião, maior do que no caso dos pinhais, e essas projeções são extremamente perigosas. Concretamente, nos incêndios que tivemos nestes últimos dias, foram visíveis vários focos de projeção. E o eucalipto tem diferentes componentes, diferentes partículas, que têm a capacidade de ser transportadas pelo vento a quilómetros de distância e dar origem exatamente a novos focos. Eu creio que nesse aspecto é uma das questões que é mais grave para os eucaliptais em comparação com outras espécies. Agora, também devo dizer que uma coisa que se observa é quando os eucaliptais ou os pinhais são bem geridos, ou seja, estão tratados e a vegetação do subbosque é retirada, a propagação do fogo é muito mais dificultada. Portanto, o que acontece é que no território nós encontramos, de um modo geral, plantações que são bem geridas, quase sempre geridas pelas empresas de celulose, mas muitas outras plantações de pequenos proprietários que não têm exatamente essa capacidade de fazer essa gestão que devia ser feita. E, portanto, é muito mais provável que quando o fogo entra nesses eucaliptais se propague com muita facilidade e com muita violência. Infelizmente, como também sabemos, os nossos proprietários tendem, em geral, a favorecer a espécie eucalipto, porque é aquela que, em princípio, em menos anos dá rendimento. Daí, portanto, haja, por vezes, essa conjugação. Eu direi assim que não é tanto a espécie, mas será talvez o modo de gerir as plantações que aumenta o risco de incêndio por esse facto. Investigou aprofundadamente os incêndios de 2017, não é? O de Pedrógão Grande e depois o conjunto de incêndios que houve em 15 de outubro de 2017. E houve até a Comissão Independente, que presidiu. Na sequência de tudo isso foram adotadas medidas para reduzir o risco de incêndios florestais, a limpeza obrigatória dos terrenos, aquela questão toda da proteção civil, das aldeias seguras. Que balanço é que podemos fazer hoje, na atualidade, dessas medidas? Fez tudo o que se devia ter feito? O que é que falta fazer? Eu direi que após 2017 realmente o país avançou bastante. Infelizmente precisamos deste tipo de recordatórios, destas, enfim, direi mesmo desgraças, para que as coisas vão mudando, e de facto 2017 foi claramente um ano radical, em que todas as pessoas, desde o cidadão comum aos políticos, se aperceberam da relevância que os incêndios têm. E eu direi que a partir de 2017, de facto, alguma coisa melhorou no país.
Portanto, houve realmente uma reforma, houve uma maior consciência por parte dos cidadãos, uma maior sensibilidade, e nota-se isso, por exemplo, como resultado também de campanhas que têm sido feitas, na redução marcante do número de ocorrências, do número de ignições. Isso é fundamental. Depois também houve um maior cuidado na questão da vegetação junto das casas e junto das aldeias, o que também é de maior importância para salvaguardar não só essa propriedade, como também a vida das pessoas. E depois também tem havido uma melhor articulação entre as diferentes entidades. Vejo que há, digamos, muito mais ligação e muito melhor organização entre as várias entidades que têm que estar no terreno. O que não quer dizer com isto que esteja tudo feito. Há coisas que falta fazer. Para mim, uma delas é claramente, digamos, trabalhar mais com as pessoas, com as comunidades. Porque, para mim, essa devia ser a primeira prioridade, era salvaguardar a vida das pessoas. Felizmente, tem-se feito alguma coisa, mas ainda há muito trabalho a fazer para que, perante estes grandes incêndios que não podemos evitar, não podemos parar, que eles não causem danos, não causem vítimas, como por vezes tem acontecido. Fala-se de algumas semelhanças entre os fogos recentes, agora de 2024, em setembro, e os fogos de 15 de outubro de 2017. Nós estamos mais bem preparados do que em 2017, já disse que, em princípio, sim, portanto que tivemos essa recordatória, mas o que é que recomendaria para uma melhor preparação futura? Falou na questão das pessoas. Fala-se muito de prevenção e as pessoas já entendem a prevenção como sendo o tratamento da floresta, por exemplo, a criação de aceiros, de linhas de descontinuidade na floresta. Elas são importantes e felizmente nos últimos anos tem-se investido um pouco mais em fazê-las, mas está muito longe de estar completo esse programa. Mas deve-se reconhecer que mesmo essas medidas não são eficazes quando estamos a falar de incêndios com a violência e com a intensidade daqueles que tivemos nos últimos dias, porque perante esses incêndios não há capacidade de os combater e de os parar. E por isso tem que se pensar noutra coisa. Claro que a longo prazo tem que se pensar em fazer floresta de maneira diferente, que não facilite, digamos, esse tipo de propagações, ou se houver propagações, que haja mais condições para que se possa parar um incêndio, para que ele não percorra áreas contínuas de grande dimensão de monoculturas, mas também, volto ao que dizia há pouco, para mim o mais importante é salvaguardar a vida das pessoas. Aí, como disse, já se tem encaminhado um pouco, mas ainda há algum caminho a fazer, ou muito caminho a fazer, que é sensibilizar as pessoas para saberem que comportamento é que devem ter, dar-lhes as condições para que, estando a viver nestes espaços rurais, elas possam sentir-se em segurança e que não tenham que estar com receio de que, por exemplo, familiares ou pessoas que estão a viver nesses territórios possam ter a sua vida em risco porque não têm, digamos, a devida preparação. Estamos a aproximar do fim, mas eu não queria acabar sem perguntar pela questão das relações internacionais. O vosso centro de estudos tem relações internacionais, com certeza, porque esta é uma área que, enfim, cultivada noutros sítios. Já me dirá quais são as principais colaborações que tem, mas eu queria perguntar o que é que nós temos também aprendido como país de grandes incêndios que estão a labrar noutros sítios da Europa, sei lá, da América do Sul, houve tragédias agora no Chile em fevereiro, da Bolívia, Brasil e do Canadá e Califórnia nos Estados Unidos. Eu suponho que podemos aprender com eles e eles também poderão aprender com o que se passa. Quer dizer, o que é que a ciência, que é uma atividade global, e a tecnologia que deriva da ciência pode, em conjunto, quer dizer, o que é que se pode fazer para em conjunto podermos avançar? Professor Carlos Filhais, é muito acertada a sua questão, porque os incêndios são um problema global. Eles têm maior incidência em alguns países, o nosso é um deles. Infelizmente estão-se a alargar aqui na Europa, portanto, a outros territórios, nomeadamente no norte da Europa, que não tinham no passado, e sabemos que em praticamente todo o mundo há possibilidade de termos esta situação. Daí que esta cooperação internacional é extremamente importante.
Nós, como cientistas, e sobretudo com o apoio da Comissão Europeia, da Comunidade Europeia, com os projetos europeus, temos toda essa facilidade de nos abrirmos a outros países, a conhecer outras realidades, conhecer outras formas de encarar o problema e, naturalmente, tem que haver esse benefício, desde o que se faz na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e em todos os outros países que nós conhecemos e visitamos, vamos procurando retirar lições. Como disse também, Portugal tem estado também no foco da atenção internacional, exatamente por aquilo que aconteceu em 2017 e pelo modo como o país também se organizou e reagiu a essa medida, que é considerada hoje em dia exemplar e também está a ser acompanhada e estudada por outros países no sentido, digamos, de retirar essas lições. É o que nós procuramos fazer, do ponto de vista da colaboração internacional científica e também perceber como é que a ciência pode ajudar também a gestão do tema do risco de incêndio a nível internacional. E é uma tarefa que é extremamente enriquecedora de parte a parte. Mesmo para terminar, poderá haver ainda mais incêndios este ano? Está otimista ou pessimista? Falámos em outubro de 2017, ainda estamos em setembro. Como é que estão as suas expectativas? Claro que a meteorologia é às vezes difícil de prever. Há fenómenos que acontecem de repente. É verdade. Mas o que é que se pode dizer sobre o futuro mais próximo? Olha, em final de agosto, nós estávamos a pensar que este era um ano melhor dos últimos 20 anos, e de facto era. Mas eu também tive a ocasião de dizer que, para termos cautela, porque o período não tinha terminado. E como vimos agora, nesta altura de setembro, tivemos estes incêndios, e como o Dr. Carlos Filhais diz, podemos perfeitamente ter mais ainda, portanto, em outubro, sabe-se lá, como aconteceu há 7 anos atrás, porque essa é também uma das consequências que estamos a observar da mudança climática, que é o alargamento da época de incêndios. Portanto, termos estes períodos quentes em dias cada vez mais, em períodos fora daquilo que é comum. E admito perfeitamente que possamos ter mais incêndios este ano. Mas esperar que não tenha razão. É uma esperança que não resolve, mas enfim. Domingos Xavier Viegas, muito obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui no nosso podcast, Mais Lento do que a Luz, e tivemos um especialista a falar de incêndios que nos iluminou, digamos, com a sua experiência. Muito obrigado. Muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Agradeço muito esta conversa. O público fica no ouvido.